Eu vou falar um pouquinho então do livro de Jó. O que é o livro de Jó? O livro de Jó, ele tem alguns temas. Esses temas não significam que são exatamente o livro dividido em temas, mas o que nós, seres humanos, quando estudamos o livro de Jó, aquilo que nós nos apercebemos e criamos temas, não nós, os teólogos, os grandes estudiosos, criaram temas para o livro de Jó. Um dos temas do livro de Jó é o justo posto à prova. Esse é um dos temas do livro de Jó. O justo posto à prova, ou ainda outros dizem, o sofrimento do justo. E esse livro é de grande inspiração, porque contradiz aquela visão das pessoas. Se eu estou com Deus, então eu tenho que estar sempre bem. É claro que isso é real. Se eu estou com Deus, eu estou sempre bem. Só que o bem aos meus olhos pode ser um bem diferente dos olhos de Deus. Porque os pensamentos do Senhor e os seus caminhos são mais altos, diferentes dos meus. Paulo escreve dizendo que nós devemos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E essa vontade de Deus, muitas vezes, não é bem aquilo que eu queria. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego queriam estar diante daquela fornalha? Daniel queria estar diante daquela cova de leão? Será? Não. Mas essa não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem ousaria hoje, depois de ver os resultados, dizer que aquilo não foi a vontade de Deus? É a vontade de Deus que um homem seja espancado, dilacerado, esmiuçado e pregado numa cruz, como foi Jesus? E ainda Deus diz, este é o meu filho amado. E a profecia diz que a Deus agradou moê-lo. Então quem fez aquilo com Cristo? O próprio Deus, porque nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir, e Deus o chama de filho amado. Então, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é bem diferente daquela que nós queremos. O que Jesus diz no Getsêmani? Pai, passa de mim este cálice. Então aquilo não era bem a vontade de Jesus, era a vontade do Pai. E Jesus está numa batalha tão angustiante que ele sua gotas de sangue. Não era a vontade do Jesus, o verbo que se fez carne, aquele homem carnal como qualquer um de nós. Nunca esqueça disso. Jesus na terra foi apenas um homem. E eu repito com toda a propriedade, apenas um homem. Um homem fazendo a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz, o verbo, que é a palavra, se fez carne. Então, irmão, o livro de Jó revela isso. O sofrimento de um justo. O justo posto à prova. Ora, porventura Deus vai escolher alguém injusto para colocar à prova? Porventura, aí ele já sabe que seu nome não vai ser glorificado. Deus vai escolher alguém, como eu diria, infiel para colocar à prova pelo seu nome? Não, se ele sabe que o camarada é infiel. Então quem é que vai padecer pelo nome do Senhor? O justo, o fiel, aquele que verdadeiramente o ama. Esse é que vai sofrer pelo nome do Senhor. Mas é o que se pensa aí fora? Não. Aí fora não se pensa isso. Tanto que as pessoas estão sendo facilmente enganadas. Venha na corrente da prosperidade. Deus vai te abençoar. Opa, esse é o caminho.
Vou lá porque Deus vai me abençoar. Simplesmente Deus vai me dar. Não vai exigir nada de mim. No máximo, quanto Deus vai exigir de mim é um chequezinho, ou eu dou alguma coisa para Deus e Deus me dá em dobro. Essa é a mentalidade que as pessoas têm aí, que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com o mercenarismo satânico que está hoje rotulado de igreja. O maior exemplo disso se chama Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja da Graça, que não passam de templos de Satanás com nomes evangélicos. Outra coisa que acontece no livro de Jó, segundo alguns teólogos, é a eliminação da autojustificação. E é interessante isso, que eu também, em uma pregação alguns anos atrás, expus esta minha visão. E alguns teólogos, acreditam que o patriarca Jó, ele tinha essa mentalidade de se auto-justificar com os sacrifícios que ele realizava, sacrifícios que fazia constantemente pelos seus filhos que se banqueteavam. Então ele tinha o que oferecer em sacrifício, ele ia, oferecia e ficava auto-justificado, porque ele achava que tinha dado para Deus o que a lei exigia, os sacrifícios que cobrem o pecado. E ele, há uma expressão que Jó teria dito: oferecerei os sacrifícios que porventura, ele não tinha nem a certeza, porventura os meus filhos tenham pecado. Ele não tinha nem certeza que seus filhos tivessem pecado. E ele dizia: se porventura meus filhos tiverem pecado, ora, e nós sabemos muito bem que aquele que peca é esse que deve oferecer o sacrifício. Mas Jó vinha e ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. E a Bíblia não diz sequer que os seus filhos tomassem parte nesse sacrifício. Jó ia lá e oferecia, e os seus filhos, sei lá por onde andavam, a Bíblia não diz que eles estavam ali reverenciando aquele sacrifício. Então Jó tinha no seu coração uma autojustificação. Então quando Deus vem com aquela prova violenta, Deus tem uma intenção, dizem os estudiosos, é fazer Jó sair daquela autojustificação e entrar num entendimento que o conduzisse à perfeição. Então, quando ele tinha uma quantidade de bens, depois disso Deus vai, e a Bíblia diz que Deus lhe deu em dobro. Mas, de repente, essa era a bênção que Deus queria dar para Jó. Tudo em dobro. Mas enquanto ele reverenciava os seus filhos e reverenciava os seus próprios sacrifícios, ele não tinha condição de alcançar um novo nível nas coisas de Deus. Então foi preciso ele perder os filhos e foi preciso ele perder tudo aquilo no qual ele se utilizava para se auto-justificar, fazendo os seus sacrifícios. Isso é o que comentam tantos e tantos teólogos, tá? Diz aqui o capítulo 1 de Jó, no verso 6, diz: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções?
Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Então veja que aqui uma grande lição que nós temos, tão antiga já, repetida, que na vida de um servo de Deus, o inimigo só pode tocar com permissão de Deus. Nós não estamos aí sujeitos a fatalidades. Amém, meu irmão? Você pode entender isso? Que a igreja do Deus vivo, o que é a igreja? Aqueles que fazem a vontade do Senhor, que andam na sua palavra. Nós não estamos sujeitos a fatalidades. O pneu do meu carro não vai estourar e o carro vai capotar. Ou ainda, se o pneu estourar e o carro capotar, não vai fazer a mínima diferença, porque eu vou continuar intacto. Dá para você entender? Você não estamos sujeitos a fatalidades. Uma vez um pastor numa igreja que eu frequentei contou a experiência, você já deve ter ouvido, que ele teve um arrebatamento na madrugada, não conseguia dormir, foi para a sala, deitou no sofá e começou a falar com Deus, e daqui a pouco ele saiu do corpo dele. Quando ele olhou-se fora do corpo, ele falou, olhou por um anjo, tinha um anjo do lado dele, e ele ficou assustado. O anjo falou para ele: eu vou te levar num lugar, vou te mostrar uma coisa. E ele conta que Deus o levou ali no lado, para os bandas do Recreio dos Bandeirantes, e parou exatamente na estrada onde tinha uma curva e depois os carros seguiam. E ele ficou observando ali e vinha um carro todo iluminado. E essa luz que tinha dentro do carro era a presença dos anjos. Eram vistos os anjos iluminando aquele carro, e aquele homem veio no volante e passou naquela curva e foi embora. E o anjo dizia assim para ele: lá vai o carro de um servo de Deus. Daqui a pouco ele está observando e vem um outro carro cheio de sombras negras dentro do carro. E ele vê claramente como quando uma daquelas sombras levanta a mão e baixa na barra de direção do veículo e quebra. E ele vem chegando na curva, o homem tenta ajeitar o carro, não consegue, o carro capota e o homem morre ali. E ele está ali, fora do corpo, olhando aquela cena, olhando tudo aquilo, e o anjo vira para ele e diz assim: amanhã você vai ver isso no jornal. E ele volta do seu arrebatamento, na madrugada, volta, vai dormir. De manhã, quando ele acorda, desceu do seu prédio, imediatamente foi comprar o jornal. O que está escrito no jornal? Carro quebra a barra de direção no Recreio dos Bandeirantes, capota e seu integrante morre. Existem coisas neste mundo que acontecem naturalmente, e existem coisas que acontecem movidas pelo diabo. E existem coisas que acontecem movidas por Deus. Nós não estamos sujeitos a essas coisas movidas pelo diabo, se é que andamos na luz. Nem sobre nós simplesmente acontecem coisas naturais, coisas do ser humano, se é que andamos na luz. Deus intervém nas nossas vidas e nada do que acontece conosco é o acaso, é porque tinha que acontecer. Não. Quem anda com Cristo faz-se um espírito com Ele, e sobre estes o sobrenatural atua de uma maneira realmente, totalmente fora do comum, de modo que até aquilo que parece mal sobre as nossas vidas, no final de tudo a gente vê que todas as coisas
cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o acusador pediu a Deus para tocar na vida de Jó. Isto aqui, eu considero isto uma exceção. O que é uma exceção? É aquilo que aconteceu e não vai acontecer mais. Nos tempos de hoje, na igreja, como nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo faz em nós morada permanente, já não é mais possível sofrermos estas provas movidas diretamente pelo toque do diabo nas nossas vidas. Isso já não é mais possível. A maneira como somos provados hoje, testados hoje, é diferente. Um dos apóstolos, se não me falha a memória, o próprio Senhor Jesus, diz que, ou é Paulo, não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, carnal, porque nós já não somos mais atacados diretamente pelo diabo. Por quê? Porque quando foi implantado o Evangelho, nós recebemos uma promessa, e essa promessa é uma bomba, 1000 vezes pior que Hiroshima. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Eu tenho poder sobre o diabo. Ele não pode nem aparecer na minha frente, nem cirandar a minha vida, porque o poder que está sobre mim é muito grande. Não tem como essas obras realizarem. Então, esse tipo de operação, essas coisas que aconteceram com o patriarca Jó, elas são uma exceção. Hoje, no tempo do Evangelho, a Bíblia diz ainda, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, o conceito desta nova dispensação que nós vivemos no Evangelho de Jesus Cristo é diferente. Então, se o diabo tocar na vida de alguém por aí, irmão, o que eu entendo, até que seja provada a minha ignorância, o que eu entendo é que esse alguém não anda com Deus e não é templo do Espírito Santo, né? Nós vemos, sim, muitas pessoas que frequentam igreja e está na cara que as obras que estão acontecendo na vida da pessoa são obras do diabo. Mas são pessoas que apenas frequentam a igreja e não são igreja. Verso 13. Certo dia, quando os filhos de Deus quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda falava, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que aconteceu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos, tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Com tanta notícia assim, esse homem não tem um coração muito bom, já tinha morrido há muito tempo. Brincadeira, né? É uma coisa, ou seja, o diabo veio e operou
rapidamente com seu poder de destruição, de tal modo que até fogo fez cair do céu. Mas o mensageiro disse o quê? No verso 16, enquanto o mensageiro estava falando, chegou outro e exclamou, fogo de Deus caiu. Não, não foi fogo de Deus. Quem fez esse fogo cair do céu foi o diabo. As operações ali contra a vida de Jó, Deus entregou na mão do diabo. Então o fogo que o homem considerou ter caído de Deus, na verdade foi fogo realizado pelo diabo, né? A Bíblia fala no momento em que o diabo vai fazer até fogo cair do céu, não fala? Com sinais, prodígios e maravilhas, e vai o quê? Enganar a muitos, assim como aconteceu aqui com esse homem. Ele viu fogo cair do céu, ele disse, é fogo de Deus. Vai acontecer a mesma coisa num futuro próximo, em que fogo vai cair do céu, e as pessoas vão dizer, é fogo de Deus, mas não é fogo de Deus, é fogo do diabo. Quando Deus permite certas operações de Satanás, ele as realiza. E aqui diz, um vento veio, e esse vento foi tão poderoso que arrebentou as paredes e o telhado soterrou todo mundo. Também não foi um vento de Deus, foi um vento do diabo. Todas as operações aqui são operações que estão sendo realizadas pelo diabo, com a permissão de Deus, mas quem está fazendo é o diabo. O diabo, irmão, se Deus não refreasse, não delimitasse as suas ações, assim como Deus limitou o poder das ondas do mar e até onde elas iriam, hoje o mundo seria impossível de viver. É que Deus limitou as ações do diabo. Inclusive, acreditamos assim por uma questão simples de acreditar, né? Sem muitas provas. Acreditamos que os demônios que estão presos no abismo, não no inferno, tá, irmão? Os demônios que estão presos no abismo, que serão soltos no período da grande tribulação, e a Bíblia diz que quando aqueles gafanhotos, que são os demônios, sobem, eles escurecem o sol, e que o sol representa a glória de Deus, né? Então, a glória de Deus vai ser completamente ofuscada sobre a terra com a manifestação desses demônios que sairão do abismo. E a Bíblia fala que haverá operações ali tão terríveis que os homens vão desejar a morte. Hoje os homens não estão desejando a morte não, né? Tem um caso e outro isolado, que as pessoas começam a ter seus problemas, se suicidam, tomam remédio, dão um tiro na cabeça, pula da ponte Rio-Niterói. São casos isolados. Às vezes o jornal processa aí de 5 em 5 anos, você ouve uma notícia dessa, de pessoas que se suicidou porque estavam com alguns problemas. Isso é uma operação satânica, sim. O ser humano, se não for influenciado satanicamente, ele tem uma tendência dentro de si sempre de preservar a própria vida e não de tirar a própria vida. Então, o diabo tem esse poder de influenciar um ser humano, massacrar esse ser humano ao ponto até de levá-lo à morte. Mas, quando se aproximar agora, neste século 21, o período da grande tribulação, em que os demônios que estão no abismo forem soltos, acreditamos que esses demônios têm poder tão grande de influência sobre a humanidade, que diz que a humanidade vai desejar a morte e a morte fugirá delas. Então, esses demônios que poderiam estar realizando essas coisas terríveis, estão hoje aprisionados num lugar chamado abismo, mas eles serão soltos por um pouco de tempo para cumprir os propósitos de quem? De Deus. E me diz que os demônios querem fazer a vontade de Deus? Não querem, mas o próprio intento que existe dentro deles
vai fazer. Deus contou, Deus criou um script que até a maldade do diabo serve a ele. Isso que caracteriza um Deus soberano, em que todas as coisas cooperam para a sua vontade. Isto é que é soberania, aquele que em nada pode ser contrariado. Se alguém pode ser contrariado em alguma coisa, esse alguém não é soberano. Um rei pode ser contrariado? Pode. Um rei pode ser traído? Pode. Então eles não são soberanos. Pensam que são. Soberano é Deus, que se você disser sim a Ele, você faz a vontade dEle. E se você disser não para Ele, você continua fazendo a vontade dEle. No teu sim ou no teu não, a vontade de Deus está estabelecida. Isto é o atributo que nós temos entendido de Deus chamado soberania. Nada o contraria. Quem diz vou matar, vai fazer a vontade de Deus. Quem diz vou dar a vida, vai fazer a vontade de Deus. Já está tudo no script da sua soberania. É por isso que ele se chama Deus. Então tudo que você vê as operações aqui, tudo está com a permissão de Deus. Ou seja, se está com a permissão de Deus, está com o controle de Deus. E você vê que quando Deus permite o diabo, depois o diabo vai incitar mais ainda, e Deus vai permitir ele ir mais além. É Deus que diz, tu vai agir até aqui, daqui para cá não. Tu vai poder fazer até aqui, daqui para lá não. Ou seja, o que Tiago escreve? Tiago escreve dizendo que... É Tiago que escreve? O que ele diz? Me fugiu a memória, mas eu vou lembrar. Não somos tentados além do que podemos resistir. Amém? A Bíblia nos diz isso claramente, né? Não sei se é Tiago. Nós não somos tentados além do que podemos resistir. Ou seja, a tentação, ela é limitada pelo poder de Deus. Seja a tentação natural, espiritual, seja lá o que for, Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir, senão nenhum de nós sobreviveria. O inimigo está aí no mundo e faria coisas, né? Agora, tem gente que não consegue resistir a R$10, aí é um caso sério. Depois vai chorar, mas era uma tentação forte demais, Senhor, R$10. Fazer o quê? Bom, eu falei sobre o fogo, né? Sobre os efeitos do vento, a natureza. O diabo usou tudo isso, usou o fogo, usou os eventos da natureza. Irmão, isso é uma coisa realmente impressionante. No verso 20, diz: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Jó diz, o Senhor Deus deu, né, diz outras versões, o Senhor Deus tomou. Mas ele já foi capaz de entender mesmo que era Deus? A coisa aconteceu assim tão rápida, aquelas notícias horríveis todas, ele se prostra, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Já deu para perceber? No coração de Jó, o que acontece? No coração dele, ele é um homem que anda com Deus. Então, ele não questiona. Ele diz, não, eu sei com quem eu ando. Eu imagino ele pensando isso. Não, peraí, eu ando com Deus. Provavelmente tem lá as suas experiências,
que vão ser acrescidas em muito. Então, quando ele vê o caos, a calamidade, as fatalidades caírem sobre ele, ele permanece firme em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Este é o grande segredo, irmão, para você resistir às provas, às lutas e não acabar desviado. É saber que o Deus que você serve, adora, clama, a quem você ora, o Deus dessa palavra que você crê, Ele está no controle. No controle de quê? Das tuas desgraças. Porque tem gente que diz, Deus está no controle da minha prosperidade, mas no controle da tua desgraça também. Quando você vai no médico e o médico diz assim, meu filho, você tem que ser forte. Meu filho, os exames não apontam boa coisa para você. Olha, tem crente que recebe aquelas notícias muito, o médico sorridente e brincalhão, diz assim, olha meu amigo, você tem só 20 dias de vida. Tem aquela notícia que o médico diz assim, não, tá tudo bem, me dá o telefone da sua família. Quando o médico pedir o telefone da sua família, você já sabe, né, irmão? Aí você recebe, vem cá, eu preciso dar uma notícia. Quando você chega lá, olha, seu parente, ele não passa desse ano. Você diz, mas doutor, já estamos em dezembro. O que acontece, irmão? Não importa, Deus está no controle de tudo. Jó só colheu desgraça de uma hora para outra. Um camarada, em um único dia, um dava notícia, quando o camarada está parando, quando Jó pensou que ia respirar, vinha o outro. Quando ele pensava que ia respirar, vinha o outro. O que aconteceu? Ele falou, não, é Deus que está no controle. Foi Deus que me deu tudo que eu tinha. E se agora foi levado, foi Deus que tirou. Mas não importa. Eu não sirvo a Deus pelo que eu tenho. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz Paulo? Eu sei ser fiel no muito, sei ser fiel no pouco, sei ser fiel no nada. São esses que Deus procura, meu irmão. Não são os que estão entrando na campanha da prosperidade, são os que estão entrando no vale da sombra e da morte. Deus não procura crentes prósperos. Deus procura crentes dispostos a dar a vida por Ele. Não existe maior prosperidade que essa. Então, ele exclama, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, eu partirei da terra. Mas, o que ele faz, a confissão desse homem, é impressionante, né? Mas pastor, esse livro de Jó é verdadeiro? Existiu um tal de Jó mesmo? Quem pode me provar que esse Jó existiu? Existem vários fatores, nós sentimos a testificação da história, mas lá em Ezequiel, né, Ezequiel? Em Ezequiel, quando Deus está irado com Israel, Deus diz assim para Ezequiel, Ezequiel, não interceda por essa cidade, porque ainda que estivesse no meio dela, Daniel, Jó e Noé, não é isso? Daniel, Jó e Noé, eles, pela sua justiça, livrariam somente as suas próprias almas, porque essa cidade já era, eu vou acabar com essa cidade. Imagina Deus usando um profeta e falando no nome de quem não existe. Então, se Deus menciona Daniel, Jó e Noé, é porque eles existiram. Amém, irmãos? Então, a própria Bíblia dá essa testificação gloriosa, através do profeta Ezequiel, que eles verdadeiramente foram homens que andaram sobre essa terra. Então, Jó reconhece que o que está acontecendo na vida dele vem de Deus. Mas será que ele está entendendo? Caramba, meus camelos aqui
Eu não transgrido contra Deus, lá foi meus camelos, lá foi a minha casa, lá foram os meus filhos. Ele está entendendo isso? Como que vai entender? Não tinha como entender não, irmão. Será que você entenderia? Eu entenderia? Eu acho que eu não entenderia. Está com uma situação, uma vida, e de repente, bufit, do nada, eu fico sem nada, uma situação que não dá para explicar. Peraí, fogo caiu do alto? Quem sabe se Jó também não acreditou que esse fogo era de Deus? Deus consumiu meus camelos? Mas eu não pequei contra Deus. Deus matou meus filhos? Deus fez isso, Deus fez aquilo. Será que ele entendeu isso? Não, eu não acredito que ele tenha entendido. Mas a grande glória é justamente essa. Em que mesmo sem ele entender o que está acontecendo, ele mantém firme e intacto o seu prumo de adoração e reverência a Deus. Esta é a glória para mim, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não precisa entender o que está acontecendo com a sua vida. Que você precisa entender que só o Senhor é Deus. Isso você precisa entender. Este é o mistério. Que aí quando você se deparar com uma situação terrível, em que todos dizem, é o teu fim, aí você vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O mistério é esse. Você não tem que entender tudo do que acontece na sua vida, mas você tem que entender que o Senhor, o teu Deus, vive e reina sobre a bonança ou sobre a calamidade. E aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Mas como que ele vai aperfeiçoar? Tem gente que quer olhar para a sua vida rica, abastada, sobrando de tudo. E aí vai dizer, Deus aperfeiçoa a obra na minha vida. Outros reconhecem que a perfeição da obra de Deus nas suas vidas só acontecerá o dia que eles estiverem face a face com os leões. O livro de Jó é muito glorioso, irmão. Sabe por quê? Porque o tema dele é o sofrimento do justo. E um livro com um tema desse, eu diria, é o maior livro das Escrituras. Porque Deus só pode contar com o justo, seja na via dolorosa, na coroa de espinho, nos cravos. Será que vai surgir ainda alguém que possa dizer, crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor? Para que as gerações futuras possam novamente ter essa frase reavivada? No verso 22, diz assim, e em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Ou seja, segundo o que entendemos, ele nunca atribuiu a Deus uma falha. Ou, não, Deus se equivocou, tem alguma coisa errada. Deus se enganou. Não, o que ele tiver para falar, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Ele diz que aquele dia, ele diz coisas terríveis, que o dia do seu nascimento seja trevas e não luz. Por que que ele não nasceu morto? A angústia desse homem é extrema. Ele chega ao ponto de beirar um estágio mesmo, quase da loucura. Por que eu não nasci morto? Por que minha mãe não me abortou antes que me desse a luz? Eu não nasci morto. Ele está numa angústia profunda. Mas a reverência, o temor a Deus que ele tem, permanece de pé. Esse livro é muito glorioso, irmão. Então, se Deus tivesse que procurar um culpado, ele diria, ou melhor, se Jó tivesse que procurar um culpado, eu tenho certeza que ele procuraria a si mesmo, né? Embora o plano que Deus traçou na vida de Jó, se ele olhasse, é um plano muito louco, é uma coisa muito absurda. Bem,
A respeito destes primeiros detalhes, você tem alguma pergunta? Alguém tem algum bom comentário? É que lá em Jó 3:25, ele mesmo afirma que tudo que ele temia sobreveio, né, pastor? Ele já temia aquilo e sobreveio sobre ele. Uhum. Quando Jó afirma, isso é interessante no livro de Jó, quando ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio, né? Tem uma mensagem nossa que enfatiza um pouco esse contexto. Irmão, isso é uma coisa muito intrigante. Os teus temores realmente têm que ser banidos, né? Quando você fica com uma dúvida, a pulga atrás da orelha, quando você não vive uma fé plena, é complicado. Por exemplo, se você nessa hora parar para pensar, o que você teme? Eu posso te afirmar, naquilo que você teme, ali você não confia que Deus fará algo. Ali é o teu medo, ali é a tua barreira, ali é o teu limite. No que você teme, aonde você tem o temor, ali está revelado a sua falta de fé e confiança em Deus. Quando uma pessoa tem medo de perder o emprego, ela não confia em Deus, pelo menos não ali. Quando uma pessoa tem medo de perder uma propriedade, sei lá, qualquer coisa, perder a saúde, qualquer coisa, aonde existe o teu temor, irmão, ali existe a sua falta de confiança, a sua falta de fé. E Jó dá uma declaração muito precisa, como o Neto lembrou. Aquilo que eu temia foi justamente o que aconteceu comigo. Ou seja, o que Deus fez? Aonde ele tinha temor, qual era o temor dele? Perder os filhos, perder o gado, e sabe, sei lá mais o que, perder a saúde, porque os amigos dele, quando foram ter com ele, durante quantos dias não falaram nada? Tem um período que acho que foi 7 dias. Imagina, os amigos de Jó foram ter com ele, o estado de Jó era tão calamitoso, que os seus amigos, durante 7 dias, só choraram, não conseguiram lhe dirigir nenhuma palavra. Será que Jó não tinha medo? Então, o que eu temia me sobreveio, a saúde dele foi para o espaço, os bens foram para o espaço, os filhos foram para o espaço, tudo que ele tinha temor, Deus querendo aperfeiçoar o justo, precisou justamente ir lá naquilo que ele tinha temor e fazer uma reviravolta. O que você teme? É aí que Deus vai trabalhar. Não, pastor, por favor, não, essa mensagem não vou receber esse negócio não, porque essa é a realidade, irmão. Aquilo que você teme sobrevém. Em 2009, quando fomos presos, nós cantávamos aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Sarar todas as feridas? O que são essas feridas? Muita gente pensa que essas feridas são problemas fora, que a gente... Não, isso aí é coisas que nós precisamos resolver lá dentro da gente com Deus. Ter uma fé plena, inabalável, uma fé vencedora. Essas são as feridas que precisam ser tratadas. E quando eu estava no púlpito cantando isso, o Espírito Santo começou a tratar comigo. Nessa música, e eu cantando, eu dizia, Deus, eu te permito. Entra na minha vida, sara todas as minhas feridas. Naquela semana,
os camaradas batem na porta, está preso. Quando eu estava lá na cadeia, o Espírito Santo veio e disse: eu vou sarar todas as suas feridas. Tu não vai ter medo de mais nada. Entende, irmão? Como é precioso você olhar aonde está a falha da sua fé e lutar para vencer aquilo ali e deixar Deus trabalhar. Deus só trabalha na base. Ele sabe que você tem uma base que pode sustentar a questão. E nada, ou de tudo que acontecer na sua vida, nada será além daquilo que você possa resistir. Se você já tem esse conceito, então não interessa o que vai acontecer contra a sua vida. Todas as coisas que acontecerem vão cooperar juntamente para o seu bem.